Bora! Fala pessoal, eu sou Miguel Brito, presidente e fundador do Brasil Grande. Estou aqui com Luiz Aguiar e Marcos Júnior. Luiz Aguiar, que é formado em História, formado em Psicologia também. Marcos, que é formado em Engenharia de Produção, funcionário público, ambos funcionários públicos. E vamos falar hoje sobre segurança pública e também sobre ciência, né? Ou a decadência dela. Convido a todos a se inscreverem no canal, deixarem o like, conferirem os links que estão aí na descrição, o grupo do Marcos, o grupo do Luiz, né, que são grupos no Telegram, onde eles publicam coisas mais pessoais, coisas que eles estão pesquisando, coisas que eles acham interessantes, então é bem pertinente que vocês entrem nos links que estão aí na descrição. Também o link do portal, que contém artigos do Brasil Grande, artigos do Luiz, artigos do Marcos. Considere contribuir para o Brasil Grande. Se você quiser entrar para o Brasil Grande, também está aí na descrição. E vamos dar prosseguimento aqui ao papo. Um papo bastante interessante, vai ser mais no modelo tipo de jornal. Nós vamos pegar aqui informações e comentar em cima dessas informações. Já passo aqui brevemente falando que estamos tendo uma queda na questão científica no Brasil, comparável a países que estão em guerra. Então, uma situação bastante preocupante, tanto no presente quanto no futuro. Já não é de hoje que o Brasil sofre problemas com a questão científica, de pesquisa e desenvolvimento, e a questão da segurança pública também sempre foi um problema do Brasil, né? Já faz muito tempo que o Brasil incorre sobre esse problema. São cidades violentas, percepção de segurança péssima. Algumas das cidades mais violentas do mundo estão aqui no Brasil. Então, temos níveis de mortes mais altos, inclusive, do que alguns países que estão em guerra. Então, para você ver, alguns países estão em guerra, né, e tem um resultado muito próximo, às vezes até pior, aliás, até melhor do que o nosso. A gente quer pior, inclusive. Então, assim, vou passar aqui a palavra aqui para o Marcos, aí ele traz mais informações para a gente vai discutir isso aí sobre. Primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Marco Júnior, como já foi apresentado aqui, sou formado em engenharia de produção e sou funcionário público, né? Gosto de falar de economia, política, sociedade, outras coisas que vieram a dar na minha telha, né? E aí também o Luiz permitiu que o Luiz faça uma breve apresentação para que eu possa retomar aqui com a, com a pauta do dia. Bom, como o Miguel falou aí, eu sou formado em psicologia, né, em ciências sociais e também tenho mestrado em história e estou cursando doutorado agora também, também em história comparada. Agora pode passar a palavra aí para o Marcão. Bem, vamos aqui para a nossa tela, né, para a gente poder mostrar aqui os números, assim, para a gente já, sem mais delongas, a gente ir para o nosso trabalho, né? Bem, nós estamos aqui, né, foi publicado no final da semana passada, né, mas já na sexta-feira, né, saiu os números aí do Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Como já diz o nome, essa publicação sai todos os anos, né, com um resumo, né, dos números de homicídios e de outros crimes cometidos, né, no país, né, e como isso é estratificado por estado, né, e também diversificado com a sua estratificação de diversas formas, né. Vamos lembrar, o número de homicídios caiu, né, que é, na verdade, assim, homicídios, e aqui tem um critério, né, tem a questão de morte violenta intencional, que inclui homicídio, inclui lesão corporal seguida de morte, né, e tem outros, então, assim, o que a gente tem, né, de qualquer forma, o que está sendo apresentado, né, há uma queda, há uma tendência sustentada de queda desde 2018, né, acho que desde 2018 aí, esses números vêm apresentando uma melhora, né, teve uma melhora em 2018, teve melhora em 2019, teve, digamos, uma quebra dessa tendência em 2020,
né? Teve diversos fatores, entrou a pandemia, entrou a greve da PM do Ceará também, acabou pesando nessa situação, e depois voltou a ter uma tendência de queda em 2021 e 2022. Então, assim, nós estamos. É claro, né, quando a gente fala aqui uma taxa de 23 mortes violentas intencionais, né, para cada 100 mil habitantes, é um número muito alto. É bom a gente ressaltar isso. É um número muito alto, muito acima do que é considerado aceitável, né? A Organização das Nações Unidas ela trabalha com uma taxa aí, acima de 10 homicídios para 100 mil habitantes, já é uma taxa já é considerado uma taxa acima do aceitável, né? Já é considerado uma taxa muito alta, né? E o Brasil tem mais que o dobro disso, né? Então, assim, ainda nós temos um longo caminho para andar pela frente. Mas a gente já notou, tem-se uma melhora, né? E essa melhora, vamos lembrar, é puxada principalmente por essas, e cabe lembrar aqui, por essas duas regiões aqui, Norte e Nordeste, que são regiões que já, pelo menos desde aí a década dos anos 2010, são regiões que têm testemunhado aí índices de violência bastante elevados, né? Muito acima da média nacional, né? Comparado até, como foi o Miguel Brito mencionou, que o Brasil tem índices de violência, às vezes, comparáveis a países em guerra. E eu digo assim, tem regiões, por exemplo, Norte e Nordeste, né? Alguns lugares do Norte e Nordeste, tem indicadores de violência aí comparáveis a países que não só, ou em guerra, ou em situação de violência notória sob fora de controle. A gente pega aí países, por exemplo, na América Central, né, tem países na América Central que tem taxas de homicídios aí, 50, 60 homicídios aí, mais de 40 homicídios aí para 100 mil habitantes, né? Você vê, por exemplo, que antes dessas medidas duras lá em El Salvador, né, que o Nayib Bukele aplicou, né, El Salvador tinha taxas de violência na ordem aí de mais de 50 para 100 mil, na verdade, muito mais que isso. E tem se testemunhado uma queda disso depois das medidas duras, algumas medidas até criticadas, né, no debate público, aí, criticadas aí pela opinião pública, mas são medidas que têm surtido resultados, né? Então, assim, são regiões aqui que também, as duas regiões, Nordeste e Norte, têm puxado essa queda. A gente tinha comentado em off aqui, com eu e o Miguel Brito também tinha comentado em off, né? Violência letal na Amazônia, né? A taxa de mortes violentas intencionais nas cidades da Amazônia Legal é 54% superior ao resto do país. E 425 cidades possuem taxa superior à média nacional, ou seja, nós estamos trabalhando, é uma taxa muito superior à média nacional. Você tem cidades, tem localidades, e quando você vai em algumas localidades é ainda maior que isso, né? E esses números são positivos. Alguns números são positivos, outros nem tanto, são bastante negativos. Por exemplo, esses da Amazônia, né? As maiores taxas de mortes violentas intencionais continuam sendo estados do Norte e Nordeste. Então, você tem Amapá, com quase 51 homicídios, 51 mortes violentas intencionais para 100 mil habitantes, Bahia, 47 e Amazonas, 39, praticamente. Outros números que não são nem um pouco abonadores, né? Ano passado, nós tivemos o maior número de estupros na história, né? 74 mil, quase 75 mil vítimas de estupro, né? E assim, um número que, assim, particularmente é chocante e é triste, né? Você pega aí quase 57 mil estupros de vulnerável, né? Sendo que cerca de 2/3 deles, pouco mais que isso, ocorre na própria residência da vítima, ou seja, a pessoa não está segura em casa, nem em casa, né? Tô fazendo um adendo aí, ô Marcão. Isso daí são os dados dos que foram registrados, né? Porque Exato, isso daí é uma fotografia, não quer dizer que seja o número, com certeza é muito maior do que isso daí.
Então, Com aqui certeza. também outros números aqui também, questão de crescimento de indicadores de violência doméstica, crescimento dos casos de violência sexual, violência contra a mulher também crescente, né? Então, assim, crescimento de desaparecidos, né? Então, assim, alguns números que temos aqui, tem números, por exemplo, o número da redução das mortes, dos homicídios, é um número positivo, mas muitos desses números ainda são números que a gente não tem por que comemorar, né? Então, são números que mostram que a gente tem um desafio muito grande em matéria de segurança pública no nosso país. E aí a gente olha isso, né? Por exemplo, a gente olha, por exemplo, na questão das mortes violentas intencionais, né? Que a gente pega aqui as menores taxas, a gente comentou também em off, São Paulo com 8,4, Santa Catarina com 9,1 e Distrito Federal com 11,3. Se você pega aqui, né? E aí eu vou pegar, se a gente pega aqui se a gente compara, por exemplo, se os estados brasileiros fossem estados norte-americanos, por exemplo, né, quais estados americanos seriam comparáveis, por exemplo, a gente pegar aqui. Aí a gente pega, né, e a gente olha, por exemplo, São Paulo, né? São Paulo teria um índice de homicídio comparável de Nevada, estado americano de Nevada, que é o 21º estado aí mais violento, né, se a gente for usar como parâmetro. Santa Catarina seria comparável aí a Pensilvânia ou Ohio, né, e Distrito Federal seria Delaware. Por exemplo, o A mais capital deles é mais violenta do que Brasília, né? Pois é, a capital federal, Washington DC, é tão violenta quanto o Espírito Santo, tão violenta quanto o Rio até. Eu não sei se você viu o índice, se você vai nas mortes violentas intencionais do Rio de Janeiro, o índice é muito parecido com o do Espírito Santo, inclusive, né? O Espírito Santo acaba ganhando do Rio por pouco, mas ganha, infelizmente, né? E nós somos ainda, infelizmente, o estado mais violento do Sudeste, aqui no Espírito Santo, né? Já fomos piores, tá? A gente melhorou bastante de uns 10 anos para cá, mas a gente está ainda precisando melhorar bastante, né? Então a gente olha assim, se a gente fosse, tipo assim, quando a gente pega aqui os estados menos violentos do país já estão digamos assim, já estão na metade mais violenta dos Estados Unidos, né? E quando a gente pega, por exemplo, o padrão europeu, né, se você pega aqui padrão Europa, né, e aí olha aí que a coisa fica mais distante ainda, né? Deixa eu só pegar aqui. A Vou Rússia, pegar a Ucrânia. a Rússia é o país mais violento da Europa. A Rússia é o país mais violento da Europa. Tem 6,8 homicídios para 100 mil habitantes. São Paulo é mais violento que a Rússia. São Paulo, tudo bem que os números da Ucrânia são bastante defasados, os últimos números são de 2017, mas na época a Ucrânia já tinha um conflito congelado lá no Donbass, né? A Ucrânia tava 6,2 homicídios. A Ucrânia era mais segura que São Paulo, né? Então, assim, quando a gente se coloca na perspectiva mesmo a americana, né? Se você pega aqui, compara, por exemplo, com os Estados Unidos, a gente já está bem distante. E olha que os Estados Unidos talvez seja o país mais violento do mundo desenvolvido, né? E aí a gente vai entrar nesse ponto aqui, né, mais para frente. Então, assim, quando a gente pega aqui, isso mostra claramente que a gente tem muito, mas muito mesmo, a caminhar. E aí a gente entra aqui no seguinte ponto: como que essa redução, né, de mortes violentas intencionais ela vem acontecendo, né? Primeiro ponto é que existe, acho que desde o governo Temer, um processo de integração, né,
das diferentes forças de segurança pública. Tipo, as forças de segurança pública, desde o governo Temer, ela tem buscado compartilhar informações, né, principalmente informações de caráter de inteligência, né, para dar subsídio, né, a essas forças, a possibilidade de se tirar criminosos, né, de circulação. Então, ou seja, você está dando mais suporte às forças de segurança. Teve maior suporte às forças de segurança, algo que o governo Bolsonaro manteve. Né? Então, assim, porque é o governo Bolsonaro. Não, o governo Bolsonaro manteve uma política que já existia desde o governo Temer. Né? Então, assim, a gente vê aqui, então... Só que, claro, isso daí... Por que o que talvez... E aí entra aí a seguinte questão, o que poderia ser melhorado? Né? Primeira coisa, a gente tem que ter uma reforma no Código Penal. Né? Nós temos um Código Penal aí de 1941, já tem aí mais de 80 anos, e bastante defasado, e bastante, digamos assim, que hoje, né, a gente tem e também uma reforma, né, nos códigos de processo, no Código de Processo Penal, enfim, nós precisamos de uma reforma legal, né, que também assegure ao Estado, que respalde o Estado, dê respaldo ao Estado de agir, né, para combater essa criminalidade, e também dê respaldo à garantia de que aquele que comete crime vai ser retirado de circulação, vai ser retirado do convívio em sociedade. Né? Acho que uma das coisas que talvez ainda pega mesmo nessa questão é a questão da impunidade. Né? O cara vai lá, é preso, mas aí, porque a legislação permite, né? E aí o juiz vai e solta, e veja bem, ele não é que o juiz está querendo soltar, porque a lei permite que ele solta, né? Ou às vezes a lei obriga que ele solte. Né? E isso acaba criando, digamos assim, as forças policiais muitas vezes acabam tendo aquela sensação de estar enxugando gelo. Né? E quando a força policial age de forma mais enérgica, também tem às vezes a pressão, né, ou do judiciário, ou do Ministério Público, ou às vezes da própria imprensa. Né? Então, assim, existem diversos fatores que concorrem hoje aí para, digamos assim, não potencializar essas melhoras na segurança pública e, às vezes, acabam até piorando em outros pontos. Né? Então, basicamente é isso. Eu passo a palavra para o Luiz para a gente dar a sequência aqui. Tem alguns pontos que eu queria falar, né? É que a gente estava falando, fazendo essa comparação aí da cidade do Brasil, dos estados, né, brasileiros com alguns estados americanos e também com algumas realidades diferentes na Europa. Estava vendo aqui um ranking que eu já tinha visto há algum tempo atrás, é, que o Brasil é o país com o maior número de cidades entre as 50 áreas urbanas mais violentas do mundo. São 17 cidades brasileiras, né, com mais de 300 mil habitantes, que estão listadas nesse ranking aí. E uma outra coisa também para falar assim, pegando aí não colocando só a questão do próprio Brasil, né, mas pegando a América Latina, né, e dessas 50 cidades listadas, né, mais violentas do mundo, só 8 delas não são latino-americanas, né? O que foi? Eu não entendi, Miguel, que você falou. Eu acho que esse dado, eu não sei se esse dado confere, porque eu acho que o país que mais tem cidades violentas no mundo é o México, mas isso aí, enfim. Não, tudo bem. O ponto é o seguinte, o Brasil está nessa lista, Tá nessa lista, O é um dos mais Brasil muitas está violentos. nessa cidades. lista, a América Latina, a O que eu América ia Latina como um falar era todo, isso. É, é o hotspot aí de violência, né? É um e quando problema não é na endêmico. África. É um problema. E no caso da África, principalmente, é a África do Sul. Né? A Sim, África do é Sul um ela país, tem é um Brasil piorado. em muitos aspectos. Né? Se você olha, por exemplo, eu estava vendo uma matéria, né? Eu até postei aí, compartilhei uns dias aí, há um tempo atrás, é uma matéria que o Roberto Cabrini, né, do Repórter Record,
ele vai entrevistar membros das gangues que aterrorizam a Cidade do Cabo, na África do Sul. Cidade do Cabo, que é um lugar turístico e Passou, tudo eu mais, assisti. que é Passou, eu assisti. turístico e tudo mais, o pessoal vai, viaja, né? E quando eu fui olhar os indicadores de violência da Cidade do Cabo, a cidade tem um índice de 60 homicídios para 100 mil habitantes. Que bizarro. Ou seja, é o dobro, por exemplo, da média aqui do Espírito Santo. É quase o triplo da média brasileira. Né? E Sim. é comparável a algumas cidades. Se você pega aqui, se você vai para o anuário, né? Depois eu vou passar até o link dessa matéria aí para o Luiz. Né? Se você pega aqui as 50 cidades, aí vamos entrar aqui, deixa eu pegar aqui as 50 cidades mais violentas, né, do Então, esse dado Brasil. das 50 cidades mais violentas. Ah, não, você ia pegar do Brasil. O que eu ia falar é o seguinte: mesmo, né, fazendo a comparação ali com a Europa, uma coisa que a gente pode tirar, né, para efeito de comparação, independentemente ali do país, mesmo se for pegar ali os Estados Unidos, os outros países da América Latina, que a região mais violenta do mundo são as Américas, né? Acho que é isso que a Sim, gente pode tirar de conclusão, né? Porque não tem, não tem comparação com a Europa ali. A Europa é muito menos violenta, e a mesma Ásia, né? A mesma própria Ásia é muito menos violenta do que a América, né? Então, as Américas. E assim, 8 cidades que não são latino-americanas que estão entre essas 50 mais violentas. Então é um dado assim muito. Alarmante. É. essa aqui são as cidades mais violentas do Brasil, as 50 cidades mais violentas do Brasil. E Bahia? E assim, você nota o seguinte, a esmagadora maioria são cidades do Nordeste seguida pelo Norte. Né? Por exemplo, Bahia, então, as 3 cidades mais violentas do país estão na Bahia. Né? E quando você pega aqui, uma coisa muito interessante, a única cidade, acho que são 2 cidades do sul apenas, que estão. Não, tem mais, tem mais. Mas aí quando você olha, pega aqui, tem aqui as cidades do sul que estão entre as mais violentas. Rio Grande, no Rio Grande do Sul, depois, deixa eu ver aqui, Paranaguá, no Paraná, depois Alvorada, no Rio Grande do Sul, e depois Campo Largo, no Paraná. Né? Apenas 4 cidades. Almirante Tamandaré ali Ah, também. sim, 5. Então, 5 cidades, ou seja, 10% das cidades estão no sul. E, por exemplo, o Rio de Janeiro, quem puxa aqui é o Sudeste é basicamente o Rio de Janeiro. Né? Na verdade, só o Rio tem cidade, dos estados do Sudeste, só o Rio de Janeiro tem cidades que figuram entre as 50 mais violentas do país. Né? E uma coisa muito interessante, que muito se tem aquela imagem, né, de que o Rio de Janeiro, né, a cidade do Rio de Janeiro, é uma cidade muito violenta. O que não é, se você olhar pelos dados, não é verdade. Assim, mas a cidade do Rio acaba ficando com a fama. Né? É engraçado, porque tem muitas cidades no Rio, né, que às vezes a gente nem imagina que são muito mais violentas e talvez muito mais violentas que o próprio Rio. Você vê aí que não tem um padrão, né? Porque olha só, você pega ali, ó, Itaguaí, Queimados, tem ali Macaé também, Belford Angra dos Roxo, Reis, mas ao mesmo tempo tem Angra dos Reis, que é um paraíso turístico Angra dos também, Reis é né? um lugar turístico, né? Né? É um lugar que você visita a galera vai para visitar, para passar final de semana, passar final de ano, né? E é um lugar violento, né? É, vamos pegar aqui outros lugares aqui que talvez chame a atenção aqui, né? Ó, capital, olha, tem Manaus Manaus. ali, Amazonas. Assim, Salvador, eu não sei se está nessa lista aqui, eu não cheguei a ver. Salvador está em 12º. 12º, Fortaleza? Fortaleza também deve estar. Fortaleza, não, não, não. Ou será Mas que está? a Fortaleza, é porque aí é o número de homicídios, né?
Fortaleza entra como mortes violentas, uma das cidades que mais tem mortes violentas do mundo. Não, não, aí vão lá, mais violentas. Aí a gente entra aqui, né? A gente pega essas cidades, né? Algumas cidades aqui que a gente, por exemplo, Cabo de Santo Agostinho é um lugar turístico também, se não me falha a memória. E é uma cidade extremamente violenta, né? É uma cidade Olha, extremamente. Sorriso no Mato Grosso também eu não estava esperando, não. Não, Sorriso no Mato Grosso, aqui, também outro fator muito importante. Cidades em estados no centro. Uma coisa também, um fator muito interessante, você falou de Sorriso, eu vou puxando o gancho aqui. Droga, deve ser. Estados como Mato Grosso, Rondônia, Tocantins tiveram crescimento dos homicídios, das mortes violentas intencionais de 2022 para 2021. Teve aumento. Mas assim, pelo que eu tô vendo aqui, é a única cidade do Centro-Oeste que tá ali nessa lista. Eu não tava vendo outras, não. Eu só vi Sorriso mesmo. Sorriso, Mas assim, eu pego assim de cidades que fazem parte do cinturão agrícola, da fronteira agrícola brasileira, né? Cidades que ficam entre Mato Grosso, Rondônia, Pará também. Então, assim, são cidades que tiveram crescimento, né? São regiões que tiveram crescimento. Esses estados, inclusive, os estados do Mato Grosso e de Rondônia tiveram crescimento, né, nos homicídios de 2022 para 21, em relação, quer dizer, de 21 para 22 teve crescimento, né? Então, assim, a gente olha aqui, né, vai faltar 10 minutos, e aí eu quero entrar num seguinte ponto, né, para a gente entrar no próximo bloco, que é a questão da repercussão desse anuário aí de segurança pública, né, no nas discussões, né? Porque, assim, o debate sobre segurança pública, como eu disse, é um debate muito polarizado, né? E os dois grupos, né, que protagonizam essa discussão, né? Os dois grupos que protagonizam essa discussão, esses dois grupos eles têm uma visão extremamente distorcida, né, da questão da segurança pública. De um lado, você tem um grupo que trata o criminoso como uma espécie, digamos assim, como se ele tivesse com ressentimento, alguma vítima da sociedade, né, a famosa vítima da sociedade, está ressentido porque ele não teve acesso a determinados bens, a determinados serviços, e aí por isso aí ele resolve cometer crimes, ele resolve roubar, ele resolve estuprar, ele resolve matar, mas você não pode torná-lo totalmente culpado, porque ele, afinal de contas, as circunstâncias levaram ele a fazer isso, né? E por isso você tem que tratá-lo com uma certa leniência, né? Da mesma forma, a polícia é vista como uma instituição autoritária, uma instituição até mesmo racista, né? E aí, de certa forma, e é uma instituição que tem que ser superada, até alguns grupos mais radicais defendem isso, e por aí vai, né? Então, resulta numa abordagem extremamente leniente em relação ao criminoso. E, do outro lado, você tem um grupo que acha que tudo tem que se resolver na base do tiro, porrada e bomba, né? Até literalmente, né? Então, que tudo basta você armar o cidadão. Às vezes não é nem tanto a polícia, basta você armar, dar arma para todo mundo, e aí se você der arma para todo mundo, você cria-se uma política de segurança pública, né? Inclusive, eu acho muito interessante essa questão da discussão da arma como política de segurança pública, porque primeiro que ela não é uma política de segurança pública, né? Você armar a questão quando você vai dar uma arma de fogo, né? Ou melhor, quando você concede o porte de arma de fogo para alguém, né? A arma ela é um instrumento, né? Qual a finalidade da arma? Em última instância, matar alguém. Isso é óbvio, né? Mas nossa, o cara pode matar com faca, o cara pode jogar o carro em cima para matar a pessoa. Ah, tá, ok, mas a faca serve para outras coisas que não seja para matar e o carro também, né? Já a arma não. Em última instância, a arma, basicamente, a quase única finalidade é matar uma pessoa, se for preciso, né?
Então, assim, a grande questão é, né, a gente tem que... A arma, ela é um instrumento, né, como um instrumento de último recurso. Né? Tipo, olha, eu tô num, sei lá, num lugar do meio do nada, né? Tem alguém que vai fazer um mal contra mim, que vai querer me roubar, vai querer fazer um mal a mim, a minha família, né? Se eu chamar a força, alguma força de segurança, ela vai demorar e se esse sujeito aqui perceber que eu estou chamando força de segurança, ele vai fazer mal com todo mundo aqui. Então, aí entra a questão, né, da arma como um último recurso, né? E, claro, contanto que você tenha o respaldo para que você possa se defender. Porque a questão da legítima defesa no Brasil é muito diferente, por exemplo, da legítima defesa nos Estados Unidos. A legítima... Nos Estados Unidos, se um cara invade uma casa e ele não sai dali imediatamente, o cara que está, o proprietário da casa, pode alvejar o cara, matar o cara e não vai ser sequer investigado. Isso aqui é impensável no Brasil. Dificilmente acontece no Brasil algo assim. O cara pode até não dar em nada, mas até não dar em nada, né, o cara vai ter a vida dele inteira revirada. Então, assim, é uma discussão que caiu em dois simplismos, né, e a gente vai entrar isso no próximo bloco, né, que são igualmente ruins para o debate. Né? A gente precisa colocar a discussão nos devidos pinos, a gente precisa colocar a discussão do ponto de vista do interesse público. Né? Qual é o interesse, o que a gente quer, né, de segurança, o que a gente quer? A gente quer um país que a gente possa sair na rua, né, independente de horário, poder, sei lá, andar com o celular e não ficar com medo de, sei lá, ter o celular levado, né, por alguém. A gente poder estar com o carro com o vidro aberto e não correr o risco de passar alguém lá e tomar seu carro. Né? Coisas assim. Coisas assim. Né? A gente quer isso. Né? Assim, as pessoas perdem muito tempo e perdem muita energia em certos debates, né? Eu digo até, vou dizer até um termo assim, um pouco chulo, né? Uma punhetagem mental, né? Que as pessoas elas, não entram na discussão sobre aquilo que importa. E é isso, assim, é isso que eu vou, inclusive a gente vai abordar melhor no próximo bloco. Eu passo a palavra aqui para o Luiz, depois para o Miguel aí para encerrar aqui a discussão. Então, eu acho que é isso, né? Eu acho resumindo o que você falou, eu acho que essas discussões aí, não vou repetir o termo que você usou, não são baseadas em evidência, né? Então é só mais a questão do lado político, que está um defendendo o bom selvagem, né? A grosso modo, e o outro defendendo ali. E é engraçado, né? Porque os armamentistas, as pessoas que eu sempre vi defendendo o armamento civil, eles não usavam exatamente como um argumento para segurança pública, né? Eles usavam como direito de legítima defesa, né? Mas aí também muita gente usa nesse argumento na segurança pública também, que não é, né? Porque segurança pública como o próprio nome diz, é uma coisa que é dever do Estado, né? Segurança, né? Justiça, pelo menos minimamente justiça, segurança e outras coisas, né? Que a nossa própria Constituição tem ali, né, que são deveres do Estado, né? Acho que a gente pode passar para o próximo bloco, que já não tem mais muito tempo. Não sei o que Show. quer continuar a falar aí. Não, a gente tem 2 minutos aqui, vamos passar para o próximo bloco. No segundo bloco, eu quero trazer algumas boas considerações aí, que eu acho que vai ser bem pertinente para o debate. Pessoal, voltando aqui com o segundo bloco, eu vou dar algumas considerações acerca desse tema, que é o tema da segurança pública, que é um tema muito importante. Quando a gente vai falar de política, é um tema que sempre é abordado, seja o país mais seguro
ou menos seguro, todas as pessoas querem ter mais segurança, se sentirem mais seguros, e é muito importante, até mesmo nos países que são mais envolvidos e que possuem essa segurança. E eu vou me atentar a essa questão da sensação de segurança, falar um pouco aqui também dos aspectos um pouco aqui do sul do Brasil, né? Essa perspectiva que o sul do Brasil tem índices de criminalidade um pouco melhores quando se comparado a nível Brasil, mas quando se compara lá fora, nem tanto como o Marcos mostrou, fazendo a comparação entre estados do sul e estados dos Estados Unidos. Os estados mais seguros do Brasil seriam meio de tabela lá nos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos da América, como o próprio Marcos falou, é um estado, aliás, é um país violento para os países envolvidos. Agora eu vou falar de Santa Catarina, que é o estado na qual onde eu moro, né? Tem uma taxa aí de 9 alguma coisa, que só perde aí para o estado de São Paulo, e Brasília vem logo em seguida, né? Como um dos estados mais seguros também aí do Brasil. E uma coisa interessante do Sul é a percepção de segurança. E por que isso é importante ser falado e que é pouco comentado no debate de segurança pública? Vamos pegar aí a Europa, né, que foi citada aqui. A Europa tem sim assaltos. Tem os batedores de carteira. Se você for para Paris, se você for para Madrid, isso aí é uma realidade, e até uma realidade bastante comum. São furtos ali de pessoas com mão leve e tal e tudo. Aqui em Santa Catarina, pegando a realidade de Santa Catarina, também acontece esse tipo de furto, né? Furtos assim mais leves, menores e tal. Mas uma coisa que faz um estado permanecer um pouco mais seguro é a teoria da janela quebrada. Inclusive, o atual prefeito de Florianópolis tem batido bastante nessa tecla, tem colhido bastante resultado, porque é um dos melhores prefeitos aí do Brasil, com muito boas realizações. Depois pesquisem quem é o prefeito de Florianópolis. Topázio é o nome dele. E qual que é o conceito da janela quebrada? Que é um conceito que veio de Nova York e tal, porque Nova York estava sofrendo ali com surtos de violência. Se uma janela é quebrada, e as pessoas olham para aquela janela quebrada, elas se sentem no direito de vandalizar e de continuar aquela perspectiva de mais janelas quebradas, de mais vandalização, de mais criminalidade. Então, se a gente tem um cenário caótico, a tendência é permanecer sendo um cenário caótico. Como que a gente vai reverter essa situação do Brasil, que já é alarmante há muitos anos, há muitas décadas, sendo esse caos? Vai ser com muito planejamento e com estruturação, com dinheiro mesmo, com repressão. Igual foi citado aqui a questão do Nayib Bukele. O Nayib Bukele apertou o cerco contra o narcotráfico, contra a criminalidade, e os narcotraficantes falaram que iam travar uma guerra. E aí que entra o problema. Quando o Estado brasileiro, vai lá e fala que vai ter uma repressão maior e começa essa repressão, os narcotraficantes aqui no Brasil, o PCC, o Comando Vermelho, as organizações criminosas, vão lá e falam, nós vamos bater de frente. Aí vem um monte de político, vem um monte de organização. Cara, vocês vão causar uma verdadeira guerra, sabe? Então, o que o Estado brasileiro deveria fazer? E aí precisaria de um homem forte para fazer isso. E um Estado ativo, com poder. Precisaria trocar. Precisaria falar assim, então vocês vão vir contra a gente? Então nós vamos não só aumentar a repressão, como nós vamos fazer isso 2, 3 vezes mais. Que foi o que o Nayib Bukele fez. Fez o maior presídio do mundo, matou sem dó, prendeu quem tinha que prender e foi criticado por direitos humanos. Só que não existe. Aí que entra um paralelo. Entra uma coisa que é um pouco difícil de entender.
Ok, ele está atentando contra os direitos humanos, né? Fazendo, entre aspas, um monte de atrocidade contra bandidos. Ah, mas é bandido. Peraí. E a população? Para mim, direitos humanos é para a população que trabalha, que paga imposto, não para bandido. Então você está falando, Miguel, que tem que matar mesmo. Tem que matar mesmo. Ué, a Bahia, por exemplo, a Bahia, né, mostrou ali um monte de cidades violentas, né? Hoje não, essa semana aí passou uma matéria que a Bahia já passou a polícia do Rio de Janeiro em que mais mata no Brasil. Tem que matar mesmo. Olha, um bandido pode parecer assim um discurso um pouco pesado demais, mas cara, o Estado está aí para isso. É a função do Estado garantir, né, a segurança pública. Ou há outra alternativa? A curto prazo não há. A curto prazo não há. A longo prazo, concordo, é educação mesmo. Depois nós vamos, aqui nesse bloco, vamos falar sobre a questão da ciência e desenvolvimento. Isso a longo prazo. Mas a curto prazo, se você não resolve o curto prazo e você tem um Estado caótico, como que você resolve as outras coisas? As pessoas perdem credibilidade no Estado. E aí acontece o que aconteceu. Bolsonaro entra, se perde um monte de instituição, se perde um monte de investimento, e todo o resto vai. Para o Estado funcionar, é necessário credibilidade. É necessário credibilidade. Então, assim, ou você resolve esse problema, ou nós vamos incorrer sobre o mesmo erro. E uma coisa puxa a outra. E a gente sempre está condenado ao meio do caminho e nunca alcança o que deveria alcançar. O Estado vai precisar ser firme. Vai lá, Marcos. Sobre a questão do Bukele, né, eu vou fazer algumas considerações aqui, né, e vamos lembrar assim, que ele não fez tudo isso sozinho. Vamos lembrar, esse é o primeiro ponto. Né? Ele para começo de conversa, né, o primeiro mandato dele foi um mandato bastante difícil, porque ele não tinha base, né, no legislativo no primeiro mandato. Né? E ele tomou algumas medidas até controversas, teve até a questão de um dia que teve uma votação no Congresso e aí foi enviado tropas da polícia para entraram no Congresso durante a votação, interromperam a votação. Foi uma medida bastante criticada, né? Mas enfim, eu não vamos entrar muito em detalhes sobre esse ponto, mas teve na eleição legislativa que veio depois da eleição do primeiro mandato de Bukele, ele conseguiu uma super maioria dentro do legislativo. E aí sim ele teve legitimidade, né? Ele construiu essa legitimidade, porque ele teve base, né? Para poder implementar as mudanças que o país precisava. Né? E vamos lembrar, o El Salvador, né, que é o país que o Bukele governa, né? Era um país que era um país dominado por gangues, né, que é os famosos pandilhos, né, é o nome que se dá, né, e tinham gangues até bastante famosas, não só em El Salvador, como fora, né, que eram extremamente brutais, eram extremamente violentas, né, matavam as pessoas à luz do dia, estupravam pessoas, o indivíduo que quisesse se iniciar nessa gangue, ter a tatuagem, né, da gangue, ele tinha que assassinar alguém, ele tinha que estuprar alguém para poder fazer parte desse grupo. Né? Era um rito. Né? Era um rito você praticar esses crimes para poder pertencer a esses grupos. Então, assim, o Estado precisa, quando a questão mas tem a questão da educação, a questão da inteligência. De fato, eu concordo, a gente precisa de investimentos em inteligência policial, né, investimentos em educação, investimentos em serviços públicos, mas a questão é a seguinte, né, a gente precisa, como eu gosto de falar, eu sempre falo isso, né, o Estado ele precisa gerar três coisas, né, bem-estar, ordem social e estabilidade institucional. Se uma dessas coisas falha, né, o Estado começa a perder credibilidade.
Se o Estado falha em uma dessas coisas, as pessoas começam a desacreditar no Estado e elas buscam outros meios. E esses outros meios, né, como a gente viu ao longo da história, né, inclusive aqui no Brasil, eles apenas pioram a situação no longo prazo. A gente pode, por exemplo, vou pegar aqui, o Luiz sabe muito bem, que é a questão das milícias no Rio de Janeiro. Né? As milícias no Rio, quando elas foram concebidas para enfrentar, né, o problema decorrente da violência do tráfico, né, né, e de outros tipos de violência que tinha no Rio. E como eram grupos formados por policiais e ex-policiais, né, e eles estavam, num primeiro momento, garantindo essa sensação de segurança, né, eles foram tolerados. Só que, num segundo momento, a verdade é a seguinte: se eles já estão agindo fora da lei, o que impede eles de agirem tão fora da lei quanto os traficantes ou quanto os criminosos anteriores? Né? E aí criou essa problemática que tem até hoje no Rio de Janeiro, e é uma problemática bastante complicada de se resolver. Né? Então, ou seja, o Estado ele precisa ter... o que a gente precisa definir é o Estado assumir, né, o papel, né, de... Realmente, é um papel que evoca até aquela imagem, né, evocada que o apóstolo Paulo, né, falava em Romanos 13, né, que tipo, a espada do Estado, ela está lá para acertar aqueles que querem fazer o mal. E é isso mesmo. Né? E eu não estou nem falando de matar pessoas. Né? Acho que isso é o último recurso, eu acredito. E espero que seja o último recurso. Mas você tem, tipo assim, se você não agir, né, conforme, né, se você é uma ameaça à ordem social, à estabilidade do Estado, se você representa uma ameaça ao bem-estar das pessoas, você tem que ir para a cadeia, é o mínimo. Tem que ir para a cadeia, tem que prender. É o mínimo que tem que se fazer. Tem que tirar essa pessoa de circulação. Né? Aqui se fala, por exemplo, nossa, nós precisamos... Aqui, num país que nós temos taxa de violência que na média são o dobro do que é pedido nos padrões internacionais, a gente fica falando de papinho, tem ainda esse papinho na opinião pública de desencarceramento. Eu ia falar desse ponto agora, da questão do encarceramento em massa, né, que se Isso fala, né? óbvio, existem problemas nessa questão, existem, mas o encarceramento não é o maior deles. Não é. É, a E, maior parte, a maior parte não, mas uma grande parcela dos que estão encarcerados, né, no momento, né, em qualquer momento aqui no Brasil, eu acho que cerca de 40 e poucos por cento, 45% são transitórios, né? São provisórios, né? Então, assim, eles estão lá e daqui a pouco eles vão estar soltos, né? Então, não é exatamente aquele número que eles falam, né? O Brasil é o terceiro maior que mais encarcera no mundo, acho que só perde para os Estados Unidos e para a China, né? Ou para a China e Estados Unidos, não sei qual dos dois que. E não é exatamente assim, né? Uma coisa, um prisioneiro, um criminoso que está encarcerado, ele custa 3 vezes mais do que um estudante. As coisas estão invertidas. Não tem jeito. Não Em tem um jeito. outro ponto, né, importante aqui é quando eu falo de que quando o Estado perde a credibilidade, as pessoas querem buscar soluções fáceis. Por exemplo, a questão do armamento, né, acaba entrando nesse rol de soluções fáceis. Né? E veja bem, eu não sou a favor do desarmamento. Eu acho que o Estatuto do Desarmamento ele foi uma daquelas do que a gente pode chamar de cloroquina no debate público da segurança. Foi uma dessas cloroquinas, né? Que não, nós temos que se desarmar a população, né? Os índices de violência vão cair, e não sei o quê. Na verdade, não caíram, né? A gente tem que, na verdade, continuaram crescendo.
na verdade, Chegaram ao talvez máximo, acho que é máximo histórico. chegaram ao máximo pico em 2017 e aí só foi começar a cair em 2018, ou seja, 15 anos depois, precisou de 15 anos de estatuto para supostamente surtir algum efeito. O que convenhamos, isso é algo assim, você tomar uma medida que só vai surtir efeito daqui a 15 anos, isso em termos de política pública, é um fracasso. É um, Questão para isso, é um para você completo falar em fracasso. muito longo prazo. Né? Então, assim, quando a gente entra, né, a questão do armamento, e veja bem, repito, eu não sou a favor do desarmamento. Né? De início, num primeiro momento, né, como foi muito bem falado pelo Luiz Aguiar, falou-se muito na questão do armamento como uma medida de legítima defesa. E o que eu concordo. Né? Talvez o que eu defendo é que realmente essa legítima defesa tenha um respaldo, né, do Estado. E o Estado não, digamos assim, por meio da legislação que nós temos, não consegue respaldar bem essa questão. Porque dá margem, por exemplo, o cara às vezes age em legítima defesa, mas aí o cara pode ter a alegação que o cara se excedeu na legítima defesa e coisa do tipo. Até o cara provar que o focinho de porco não é tomada, o cara tem a vida dele virada ao avesso. Né? O cara teve que gastar com advogado, o cara perdeu emprego, né? O cara teve que mudar de endereço, enfim, fazer toda armar todo um cavalo de batalha para poder limpar o nome dele. Né? Então, assim, voltando ao ponto, né, a questão da legítima defesa é ok, né? Só que aí, esse debate sobre a questão das armas, né, ele acabou mudando, né, de rumo e muitos realmente passaram a enxergar como uma política de segurança pública. Né? Olha, que o cidadão precisa, se o cidadão se armar, o bandido ele pode ficar mais, ele pode ficar com menos vontade de agir, porque ele vai que alguém aleatório vai lá, saca uma arma, ou então abre fogo contra ele, ou ele ameaça de atirar e aí ele desiste, enfim, tem diversas circunstâncias, né? E acaba virando isso, né? A política de segurança pública como nunca foi. Né? A questão do armamento é uma questão de direito civil. Né? É um direito de você preservar a sua vida e a vida das outras pessoas. Um outro aspecto também, e aí eu critico o governo anterior, né, o governo Bolsonaro, né, ao lidar com essa questão, que também foi a ideia de buscar atalhos. Né? Porque como é que se resolveria, né, essa questão? Por meio de tipo assim, há um Estatuto do Desarmamento. Você quer mudar os termos do Estatuto do Desarmamento? Então você tem que ir com um projeto de lei que anule, ou pelo menos diminua os impactos do efeito do Estatuto do Desarmamento, que era o PL, se não me falha a memória, o PL 3722, do deputado Peninha, daí de Santa Catarina, Miguel. Daí de Santa Catarina. Esse projeto sequer avançou nesses 4 anos de governo Bolsonaro. Sequer avançou. Sequer deu um passo à frente. Né? E aí vendeu-se a ideia, né, de meio que na base da canetada, criar uma segunda emenda da Constituição americana aqui no país. Né? Que o cara vai lá, vamos por decreto aqui, liberar porte de arma para CAC, né? Que é o caçador, atirador, colecionador, né? E aí dá mais armas para esses caras, e aí sem limite de munição, e um monte de coisa que no final qualquer pessoa tipo assim, a pessoa tem que ser, digamos assim, muito ingênua para não concluir que a ideia disso era driblar as restrições do Estatuto do Desarmamento. E a gente sabe que, por hierarquia legal, um decreto não pode anular os efeitos de uma lei. Então, quando acabou o governo Bolsonaro, o Lula, corretamente,
cabe-se registrar, do ponto de vista jurídico, ele foi correto. Foi lá com uma canetada só de tudo. Porque o decreto não pode não pode anular os efeitos de uma lei. Se o Bolsonaro realmente tivesse o interesse, né, em deixar um legado nessa questão do armamento, ele era para ter passado o projeto de lei. E ele não se mexeu para isso. Ponto. E digo mais, né, essa questão dos CACs, né, é uma questão, para além de tudo, criou-se uma péssima imagem sobre essa questão, porque ele criou tanta brecha, né, de fiscalização, né, e a fiscalização ficou a cargo do Exército, né, e o Exército mostrou por várias vezes que não tinha controle sobre essas armas que eram vendidas, e muitas dessas armas foram parar na mão de criminosos. Isso é fato, já está documentado isso, já é um fato público e notório, né? E a gente só vai surtir isso, e pode ser que os efeitos disso ainda vão ser surtidos, porque essas armas ninguém sabe em que mão está, né? Então, assim, a verdade, né, que o debate desse tema, né, ele foi, de certa forma, prejudicado por esse clima, né, político que está aí no país, né? E quanto à questão da segurança, né, voltando à questão, e aí a esquerda olha, nossa, está vendo, toda vez que ocorre algum incidente com arma, né? Está vendo, olha, está liberando arma, e aí as armas estão matando gente, não sei o quê. Ora, mas aí temos um problema, né? Porque o número de mortes violentas intencionais caiu com esse aumento de circulação de armas. Ou seja, é um problema muito mais complexo do que isso. Não estou dizendo que não há relação. Eu estou dizendo que o problema é muito mais complexo. É uma relação muito mais complexa. É um problema multifatoriado, né? Diversos fatores concorrem, né? É um sistema legal defasado, é um sistema legal leniente, ausência de políticas públicas ou políticas públicas mal executadas, mal feitas, né? Ausência de continuidade de políticas públicas. Quando a gente for no próximo assunto, a gente vai abordar um pouco isso, não necessariamente sobre o tema da questão da pesquisa científica, mas a gente vai abordar. Então, ou seja, voltando ao ponto, né? Nós temos muito nós temos muito a remar ainda para que a gente possa ter realmente um país que a gente queira em matéria de segurança pública. Esse é o ponto principal que nós chegamos. Perfeitamente. Eu estava trocando uma ideia com o Vitor, né, hoje do Mundo NATO, que inclusive faz parte do nosso grupo, né, do Brasil Grande, e ele veio fazer uma visita aqui em Santa Catarina, no Paraná. Aí ele contou sobre a perspectiva dele, o que ele achava de Santa Catarina, o que ele achava do Paraná e tal. Aí ele falou das ruas limpas, da educação, das coisas que funcionam. E aí isso vai muito de encontro com o que eu falei, né? Você tem que criar um ciclo virtuoso, você tem que fazer com que o Estado funcione, tenha esses mecanismos de funcionamento para que as outras coisas funcionem. Senão elas não vão funcionar, porque as pessoas vão perder a credibilidade. Agora você pensa, um país como a China tem 1,4 bilhão de pessoas. Cara, se todo mundo entrasse num caos e a lei não funcionasse na China, igual não funciona no Brasil, imagina o caos que seria na China. Como seria um país extremamente caótico. Só que o Estado lá é como um raio. É extremamente repressivo quando precisa ser repressivo. O Nayib Bukele como líder, é um exemplo, né? Falamos aqui da trajetória do Nayib Bukele, que ele foi de encontro com o narcotráfico, que na prática era praticamente um narco-estado. E a gente corre um grave risco de se tornar um narco-estado, como é o México, que está muito presente na lista, né, das cidades mais violentas do mundo, que tem um histórico muito grande de narcotráfico.
E aqui nós temos, né? Aqui no Brasil há esse histórico gravíssimo de violência, muita dela também gerada pela questão do tráfico. Nós temos uma fronteira gigantesca com países que são produtores de drogas, e para que isso mude, né, é necessário uma vigilância maior também da nossa fronteira, que é gigantesca. E para isso, você vai precisar de um aparato estatal e de uma inteligência muito forte, muito grande. Então, a curto prazo, respondendo aqui, né, a gente já debateu bastante sobre isso, mas assim, a curto prazo é repressão do Estado, criar um ciclo virtuoso de Estado, ter um líder forte, porque não adianta nada ser bravateiro, né, falar que vai continuar com o Estado, que vai fazer, que vai acontecer, apontar os erros, que é muito fácil apontar os erros, todo mundo sabe que tá uma bosta, né? Mas assim, a gente vai precisar de homens que tenham coragem. O Bolsonaro, por exemplo, passou tudo por decreto, né? Um castelo de cartas, como o Marcos falou. Juridicamente não se sustenta. Tá? E que adianta? Ah, mas a oposição ia ser contra, isso ia ser muito mal falado. Tá, mas espera. Você não tinha força política, você não estava colocando no começo do governo um monte de gente nas ruas. Uma das primeiras coisas que o Bolsonaro deveria ter feito era resolver a questão da segurança pública, que isso ia trazer uma credibilidade para ele gigantesca, para poder fazer outras coisas, que foi a pauta que ele se elegeu. Que foi a pauta que ele se elegeu. A grande pauta do Bolsonaro foi a questão da segurança pública. Nós vamos colocar a galera na cadeia, se precisar matar, nós vamos matar mesmo, e é isso aí. Não resolveu o problema, continua aí, perdeu a eleição. Se tivesse resolvido, se tivesse sido bem arquitetado no começo, né, feito ali as coisas que precisavam fazer, teria gerado uma credibilidade, teria conseguido passar outras coisas. E eu vou dizer mais, assim, mas pela Constituição não seria possível fazer. Ora, aliás, uma coisa que se discute é que o arranjo constitucional brasileiro de 88 está praticamente esgotado. Né? Da forma como a gente conhece hoje, a nova república como a gente conheceu, está fazendo hora extra. Será que, tipo assim, quando o Bolsonaro ele poderia muito bem convocar uma nova constituinte, pensar numa nova constituição para o país, né? Foi o que o Orbán fez na Hungria. Orbán fez na Hungria isso daí. No primeiro ano de mandato dele, no primeiro ano de mandato, ele convocou nova constituinte e fez nova constituição. Tinha que ter sido como um arpão. Entendeu? Entrou. A oportunidade que ele tinha, mas ele gastou o capital político, gastou o capital que ele tinha de apoio popular em coisas completamente sem nexo. E agora temos Lula, que é claramente um defensor, né? Vamos ser sinceros. O Lula ele deixa muito claro que ele não tem muito apreço pela segurança pública. Não tem. Né? É um fato. Porque nós vamos resolver isso daí, porque estão matando muitos negros. Outra coisa, aquela pesquisa ali que você trouxe à mesa. Né? Tem muito apelo ali de os jovens negros. Não é mentira que os negros morrem no Brasil. Né? Mas está sendo feito uma contagem. E diga-se de passagem, a questão o problema, a segurança pública é tão problemática que atinge até mesmo os grupos que eles alegam defender. Exatamente. Aí que eu falo. Em que sentido isso faz? Em que sentido isso faz? Assim, o debate público acerca disso está muito infantilizado, está muito polarizado. Ninguém resolve, ninguém entra em consenso. E é uma coisa que deveria ser chapa branca, pauta branca. Né? Deveria ser uma coisa que os dois lados concordam que precisa haver uma redução. Os dois lados precisam ceder porque para o bem comum, para o bem nacional, do interesse público. É isso que precisa acontecer. E aí, para acontecer isso, nós vamos precisar de uma liderança. Não tem jeito. Lula não está em pé de resolver esse problema. Tá? O Bolsonaro muito menos. Como se diz aí, o Lula, a reencarnação de Getúlio Vargas. Coitado do Lula.
Coitado do Coitado do Lula, Getúlio. né? Coitado do Lula, porque olha, Nem poderia ser porque o Vargas morreu, mesmo se existisse isso, eu não sei o que vocês acreditam. O Vargas morreu em 54, o Lula de 45. exatamente. Não, então, você vê, então assim, coitado do Lula no sentido, não do. Coitado do Lula no sentido de. É, tadinho, não chega, né? Não chega aos pés do nível do Getúlio. E o Getúlio, pelo amor de Deus, né? Está se remoendo aí no seu túmulo, que é uma. Acho que todos concordam aqui, o Getúlio foi o maior estadista do nosso país. E nós precisamos aí ter uma evolução do debate público e precisam surgir novas lideranças para conduzir essa nação, cara, porque como está, não dá. Falar que nós estamos, tá tudo tranquilo. Eu sei que no dia a dia a gente tenta não pensar muito nessa questão, mas não é saudável. Não é saudável para as famílias brasileiras terem a preocupação que elas têm quando se trata de, por exemplo, fazer um ato básico, que é sair na rua, mexer no celular. E aí, né, voltando ao papo do Vitor, né, hoje do Mundo Nato, lá que ele fez uma postagem no Twitter e tal, falando sobre isso. As pessoas ficaram bravas, né? Falando que ele estava viajando, que há uma certa raiva do sul do Brasil, né? Quando se fala de sul do Brasil, as pessoas já não gostam, porque o sulista se acha demais, porque o sulista quis. Cara, o fato é, você pega os dados, você vai ver que o sul do Brasil tem métricas melhores. E ele falou sobre a sensação de poder sair a qualquer momento, de poder mexer no celular, que ele não tinha essa mesma sensação morando em Belo Horizonte. Aí outras pessoas falaram, mas Belo Horizonte é Belo Horizonte, é uma grande capital, uma grande metrópole. No interior isso é possível. Só que o ponto é o seguinte, em Santa Catarina, quase todos os lugares que você for, você vai ter essa sensação, entendeu? Essa percepção de segurança. Essa percepção de segurança. E não é que você não vai ser assaltado. Você pode vir a ser assaltado. Pode vir a acontecer alguma coisa. Mas só o fato de você não ficar pensando que você a todo momento pode morrer, a todo momento você pode ser assaltado, que você tem que ficar olhando para o lado, para o outro, sabe? Isso aí, cara, é uma coisa que naturalmente desgasta outras coisas. Que é o papo que a gente está tendo aqui de falar sobre a credibilidade do Estado. Se o Estado não consegue nem gerar essa percepção de segurança, como que as pessoas vão ter um apreço maior pelo Estado, como que as pessoas vão se envolver mais na política, como que as pessoas vão se interessar mais por política se o Estado que fala que dá tanto não dá nada? Se o Lula fala sobre vidas negras, né, mas os negros são os maiores afetados. Há uma desconexão, uma discrepância de realidade. Não adianta ser bravateiro, seja o Lula, seja o Bolsonaro, seja qualquer um. As pessoas querem solução real. É igual, por exemplo, um europeu e a mídia batendo lá assim, ó, firme. Não, tudo tá melhorando, tudo aqui tá acontecendo. Os caras, igual eu conversei com a Ayrton Broto, que é o general da Marinha Americana do Brasil, que faz parte do Brasil Grande. Eu falo, cara, eu moro em Portugal. Não adianta a mídia bater 24 horas falando que tudo tá melhorando, vai melhorar, que os preços, que a inflação tá caindo, não sei o quê. Quando você chega na gôndola, tá tudo mais caro. A energia está mais cara. Não adianta. O Estado pode falar o que ele quiser. A mídia pode falar o que ela quiser. Se não houver uma melhora, pronto, há uma descredibilidade do Estado. Havendo uma descredibilidade do Estado, você começa a entrar num ciclo horrível, vicioso, ao invés de um ciclo virtuoso. De novo, teoria da janela quebrada. Você tem que não só fazer, mas você tem que parecer. Tá? Então, é por aí. E o tempo já está acabando. Não sei se os amigos aqui querem dar as considerações finais para a gente ir Eu para o. queria só Vai falar lá. uma coisa, porque o que acontece? Vocês estavam falando aí de narco-estados, né? Aí eu tava lembrando que tem um filme que eu já vi, já tem um tempo, um filme antigo da década de 90, Notícias de uma Guerra Particular. Nesse filme, assim, tem um viés ali político também, mas eu acho interessante que nesse filme eles falam que na cidade do Rio de Janeiro, eram empregados, isso naquela época, na década de 90. Pelo menos 100 mil pessoas só por conta do comércio de drogas, né? Naquela época.
E assim, 100 mil pessoas, isso é equivalente ao número de servidores da prefeitura naquela época. Hoje deve ter um pouquinho mais, mas também não tem muito mais assim. Então, assim, só para a gente ter uma ideia do quanto esse mercado, e eu até vou fazer um curso sobre isso, mercados ilícitos crime organizado. É, o quanto ele movimenta, né? O quão próximo de narco, se não somos um narco-estado como um todo, como país, porque El Salvador é um país muito pequeno, né? E realmente é, durante muito tempo foi um narco-estado. Até que ponto a gente não tem aí vários narco-estados dentro do país, né? No Rio de Janeiro, né? Ou então lugares do Nordeste, lugares ali onde a presença ali tangível do estado você não tem, né? No Norte, né? Não tem tanto. é, Agora, mesmo assim, uma capital, né? Você vê, pô, 100 mil pessoas, isso é muita gente. Isso daí é equivalente a um corpo de servidores, entendeu? De uma cidade. Então, eu acho muito complicado, muito. Acho que a gente pode dizer que tem vários narco-estados dentro do país, né? Ou pelo menos, se não são narco-estados, são próximos disso daí. E sobre o Sul, só um comentário. Eu acho que o lugar, de todos os lugares que eu não visitei tantos lugares assim no Brasil, mas eu acho que o lugar que eu me senti menos seguro, tirando. Tudo bem que eu venho do Rio de Janeiro. Então, para mim, a falta de segurança daqui já tô acostumado. Mas assim, o lugar que eu menos me senti seguro aqui foi em Porto Alegre. Em comparação com os outros lugares, as outras capitais que eu visitei, que foi Brasília e São Paulo, capital. E o Rio de Janeiro que eu moro. Eu Porto não sei o Alegre, que vocês querem falar sobre isso. a questão de Porto Alegre é uma questão polêmica aqui no sul do Brasil. A gente é uma questão muito complicada, assim. Aí entra o bairrismo, né? Entra a questão de, tipo assim, discussões da própria região e tal, mas, enfim, digamos que os paranaenses e os catarinenses, assim, não olham tão bem, assim, para o Rio Grande do Sul quando se trata de Porto Alegre, né? Existe um estigma acerca disso daí. Mas isso aí é papo para outro tema. E outra coisa que, antes de terminar o papo, é que a Amazônia vai receber 2 bilhões de reais para a questão de segurança, que é uma região, aliás, a Amazônia não, o norte, né, do Brasil, vai receber 2 bilhões porque é uma região que tem pouca presença do Estado e isso é bastante importante. A gente viu a queda, né? Então precisa ver mais disso. E daqui a pouco a gente volta aí com o terceiro bloco. Pessoal, voltamos aqui com o último bloco, terceiro e último bloco, Luiz Aguiar e Marcos Júnior, ambos funcionários públicos. Marcos Júnior formado em Engenharia de Produção e Luiz Aguiar formado em História e Psicologia. Dou palavras aí aos amigos que têm muito mais conhecimento sobre ciência e tecnologia, universidade, pesquisa e desenvolvimento, né? Tem ampla história nesse segmento. Então vamos lá, vamos aprender aqui com os amigos. Primeiramente aqui, né, é bom lembrar, foi uma notícia que saiu hoje, inclusive no Nexo, né, por sinal um jornal bem interessante, né, tem alguns conteúdos bem interessantes aqui, que é sobre a queda na produção científica brasileira, né. Uma coisa muito interessante, né, que o Brasil, um dos grandes problemas, né, do Brasil na área científica é que até tem uma produção bastante considerável, mas quando se avalia a questão da qualidade, deixa muito a desejar, né? Esse é um problema endêmico, né? Só que agora o problema também entra na questão quantitativa, né? Então, você entra aqui, a produção científica brasileira, né, ela sofreu uma queda no último ano de 7,4%, e é a pior taxa entre os 51 países presentes, né, desse levantamento feito pela agência Bora e da editora Elsevier, né?
E esse número de artigos publicados é um número que é comparável ao da Ucrânia, que é um país que está em guerra, né? Então, assim, é uma notícia muito preocupante. E é uma notícia muito preocupante que vem já na esteira de muitas outras notícias preocupantes para a área, né? Já há muito tempo, pelo menos aí, já faz pelo menos uns 8 anos aí para cá, que a área de educação e a área de ciência vem sofrendo duras perdas, né, de orçamento, perdas de investimento, né? Por exemplo, uma coisa que ninguém repara, mas que deveria algo importantíssimo. Não tem o computador, o Tupan, né, que é do INPE, né, que trabalha com modelagem climática, meteorológica, que faz inclusive trabalha inclusive com a questão da previsão do tempo aqui no país. É um computador que já está há muito tempo defasado. Já faz um bom tempo que está defasado e que basicamente só não parou de funcionar porque está, digamos assim, colocado numa espécie. Está fazendo hora extra, vamos dizer assim. Na melhor uma expressão um pouquinho mais popular, assim, está fazendo hora extra. Então, estão trocando peças, né, para poder manter o computador funcionando. E a gente sabe muito bem que esse sistema informatizado que o INPE tem, ele é importantíssimo, porque diversas atividades econômicas, diversas atividades humanas, principalmente quando a gente fala que atividades econômicas do país, né, como construção civil, agronegócio, entre outras, depende desses produtos de previsão do tempo que são gerados, por exemplo, por esse Tupan, né, que é o supercomputador do INPE. E já há algum tempo esse supercomputador, ele precisa, tipo assim, na verdade, o ideal seria comprar um novo computador para substituir o Tupan. Mas, por falta de verba, eles ainda não compraram. Eles estão fazendo manutenção para estender a vida útil daquele equipamento, né? Esse é um exemplo disso. Fora outros exemplos, assim, e isso é algo que se arrasta aí na última década, sobretudo aí desde 2015, né? Uma coisa também muito interessante, né, importante de se destacar, como esse processo, né, ocorreu, né? Se você, digamos assim, porque mas esse corte já atravessou os governos Dilma, Temer e Bolsonaro, agora estamos no Lula, fala-se em uma reversão, pelo menos em parte desse processo, até que ponto seria realmente uma reversão, difícil de se saber, né? Mas a gente também entra um fator ideológico, né? Porque quando teve os governos Dilma e Temer, né, esses cortes eram conduzidos por questão meramente orçamentária, né? Era para fechar as contas e aí era preciso corte de gasto, tem que ajustar os gastos. Não estou dizendo que foi mais correto, né? Só para ressaltar. Mas havia esse argumento mais pragmático, né, por menos sentido que ele fosse fazer. Mas houve esse argumento mais pragmático. No governo Bolsonaro, por sua vez, houve um componente ideológico, né, nesse processo, que é o quê? Tratar a questão digamos assim, da ciência, né, da questão da pesquisa científica como se fosse algo, um instrumento, né, de influência, de dominação globalista, ou então as universidades, né, são antros de balbúrdia, né, como dizia o Arthur Weintraub, né? E aí criou-se um clima de inimizade, né, que obviamente piorou a situação, né? São verdades. Exatamente. Você criou-se um clima que já não era nada bom e que ficou ainda pior, né?
Teve, por exemplo, aquela confrontação entre então o presidente do INPE, o senhor Ricardo Galvão, e o próprio presidente Bolsonaro na questão das queimadas na Amazônia, né? E a questão da pandemia nem se fala, né? Nem preciso avançar, nem preciso aprofundar muito na questão. Acho que tem muita coisa aí pública e notória aí. Então, assim, de certa forma, a educação e a pesquisa científica brasileira, principalmente, ela vem passando por um processo de desprestígio, né? Digamos assim, perda de influência que já se arrasta há muitos anos, né? E isso digamos assim, é preocupante tanto em curto prazo, né? Pois por exemplo, a gente pensa na questão do agro, né? O agro, você tem muita pesquisa envolvida, pesquisa e desenvolvimento envolvida naquilo, né? A exploração de petróleo e gás também, né? Diversos setores da economia precisam, né, de grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento e esses investimentos precisam também investimentos públicos, né? Construção também, né? E o Estado acaba falhando nesse papel. E a iniciativa privada, por mais que ela possa fazer acontecer, ela não vai cobrir esse papel, principalmente quando se fala pesquisa de base. Isso aí já é também outro fato público notório, né? Muito bem abordado no livro Estado Empreendedor, da Mariana Mazzucato, né? Um outro ponto não menos importante, né, quando a gente entra na questão também é a questão do médio e longo prazo, porque nós estamos formando pessoas, nós estamos formando, ainda nós, tipo assim, a gente tem hoje uma rede universitária bem maior do que tínhamos aí há 15, 20 anos atrás, né, que formam diversos estudantes aí nas áreas, inclusive estudantes nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática. E esses estudantes, por conta, né, das circunstâncias econômicas do país, eles não têm área, né, para atuar aqui no Brasil. E aí, se eles não têm, eles vão trabalhar fora da área, né? Aqui no Brasil isso até virou motivo de graça, né? De fazer graça, né? Que é trabalhar de Dinheiro vira Uber. vira Sim. Uber, né? Vende bolo de pote, ou coisas piores, né? Tipo, sei lá, Nada contra o pessoal que vende bolo de pote. exatamente. E até coisas piores, sei lá, se vender no OnlyFans da vida. Então, assim, é algo assim, é uma realidade triste. E aí, para a pessoa, se ela quiser se ela quiser realmente uma oportunidade melhor, às vezes precisa sair do país, né? E aí entra a questão fuga de cérebros, né? Pessoas que poderiam estar aqui no Brasil contribuindo com o desenvolvimento do nosso país, até porque dinheiro do cidadão, né, foi investido na formação deles, essas pessoas vão estar, na prática, ajudando o desenvolvimento de outros países, né? Então, aqui encerro aqui meu primeiro ponto, passo a palavra aqui para o Luiz. Tá certo. Deixa eu compartilhar aqui. Só. Acho que eu preciso. Ah, beleza. Vou tentar parar aqui. Então, um ponto que eu achei. Ah, eu não posso. Eu não posso compartilhar. Acho que está desabilitado. Deixa eu ver aqui. Já ativei aqui. Ah, agora acho que eu consigo. Então, eu estava lendo esse artigo aqui, da Unicamp, né? Está falando ali que a carreira acadêmica, né, ela precisa se tornar mais atrativa e capaz de reter jovens talentos, né? Eu acho que isso daí é um problema. Aí, aqui no próprio artigo eles estão falando, né, da questão aí dos rankings de publicação, que em anos anteriores o Brasil tinha subido, né? E como a gente estava falando, de alguns anos para cá, alguns governos para cá, a gente
tá havendo um projeto aí que foi acabando, né? Não tem mais o Ciências Sem Fronteiras, né? Teve também essa questão aí de muitos cientistas se formaram e depois não tiveram, não teve o retorno, né, para o país. E é aquela coisa, né? Você tem o que você falou, de você ter uma massa de estudantes que se formam e que o mercado, você não tem você não vê ele retornando para a sociedade, né? Não tem por exemplo, um engenheiro aí, ou então a pessoa que se formou nessas áreas STEM, né? Ciência, engenharia, é, ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? E tá trabalhando fora, né? Ele não devia estar dirigindo Uber, ele devia estar numa indústria ajudando a projetar um veículo, né? Entendeu? Então, uma outra indústria de transformação, né? Que, que pudesse dar o retorno para o país. E o que a gente vê é isso, né? A fuga de cérebros e mais difícil de combater. Tinha uma outra notícia também, que agora é o que eu tinha falado aqui em off, que estava para sair, né? Saiu uma resolução da CAPES para que os pesquisadores, que hoje em dia ser pesquisador no Brasil, mesmo com o aumento que foi dado agora do governo Lula, é assim, é uma miséria, mesmo com o aumento. É porque era uma miséria maior antes, né? Uma bolsa de mestrado era R$ 1.600, né? Uma bolsa de doutorado 2.500. Agora aumentou um pouco, né? Se eu não me engano, a bolsa do doutorado foi para 4.000 e alguma coisa, 4.000 e pouco. Do mestrado também aumentou um pouco, mas assim, é uma carreira um tanto ingrata, né? Eu estava vendo aqui nesse artigo, tava mostrando que o nosso modelo é um modelo ainda de 1965, né? E pouco mudou desde então, né? Hoje um doutor demora em média 9 anos para se formar, chegando ao mercado com quase 40 anos. Então você imagina uma pessoa. Aqui ele está falando, provavelmente em média, ali pegando todos os cursos, né? Uma pessoa que é, passa por aí 5 anos de graduação, 2 anos, ou então 4 anos de graduação, 2 anos de mestrado, mas mais um tempinho aí do doutorado, aí, entre 3,5, 3, 4 anos. Então, assim, há muito tempo, e às vezes a pessoa está lá só se especializando e para poder ganhar a bolsa, não pode, não, até então, né? Não poderia ter outra remuneração, ter um vínculo empregatício, né? Então é uma questão que a pessoa ficava muito focada ali só para aquilo, só para pesquisa, que eu acho que é importante ter uma dedicação para pesquisa, mas ao mesmo tempo o nosso modelo ele ficou muito engessado no tempo, talvez fazendo um paralelo aí com o Código Penal que o Marcão falou na temática da segurança pública, eu acho que também o nosso modelo de educação, de pós-graduação, também ficou defasado, né? E ao mesmo tempo é que as bolsas não, a pessoa não subsiste, né, com o valor das bolsas e sai doutor ou então mesmo graduado, né? E não sai com perspectiva, né? Mesmo nessas áreas tecnológicas, talvez seja até pior em alguns casos, né? Que não encontre emprego aqui, né? Aí acaba sendo atraído por ganhar em moedas internacionais, por ofertas de emprego nos Estados Unidos, né? No Canadá, na Europa. E aqui no Brasil não tem, né? Porque o que aumenta mesmo a renda, né, são os empregos industriais da indústria de transformação, né? E uma vez que você tem os setores da economia cada vez mais voltados para serviços,
né, e menos para a área de indústria e principalmente indústria de transformação, né, cada vez mais você vê uma fuga de cérebros, né? É uma tendência, pelo menos até o momento, né? Eu não, apesar do aumento das bolsas, assim, eu acho que é uma coisa que tem um amigo meu que ele fala que pesquisador tinha que ser uma carreira de Estado, né? Devia ser um cargo assim para evitar que esse tipo de fuga de cérebros aconteça, né? Que não seja só o cara virar professor, né, para poder ficar aqui. Porque hoje o que eu vejo e há algum tempo, né, você vê o pesquisador querendo se tornar o professor ali na Universidade Federal, então na Universidade Privada, mas assim é a única forma que ele vê em alguns casos, em algumas áreas, na área de humanas pelo menos, eu vejo que é quase que um caminho assim, não, eu estou estudando aqui, mas eu quero é quase um esquema de pirâmide. Eu estou estudando aqui, mas eu quero só o que eu almejo é estar ali do outro lado da mesa, da sala de aula. Eu estou aqui aprendendo agora, mas eu quero estar ali dando aula também. Entendeu? Então, assim, como você não tem muita perspectiva para outras carreiras, né? Por exemplo, uma carreira de pesquisador, de analista de defesa civil, né? Quer dizer, um analista civil de defesa, né? Ou então de segurança, para uma carreira de Estado, né? Eu também já ouvi falar dessa proposta. Eu acho que são aplicações possíveis, né? Só que hoje em dia a pessoa vai, se forma em relações internacionais. Ela acha que o único caminho é para ela fazer o Instituto Rio Branco, né? Para virar diplomata. Só que assim, tem várias outras aplicações, né? Várias outras funções que ela poderia exercer. E no final ela acaba trabalhando com comércio exterior, que assim, né, não é exatamente o que ela queria no início do curso, né? Eu acho que é basicamente isso, né? Eu acho que acaba que acontece um desvio de função, né? A pessoa se propõe ali a estudar alguma coisa e acaba ocupando empregos que ela não tem tanta, né, não precisa de tanta sofisticação, né? De tanto estudo, né? Para função, né? Um pouco, eu até faço minha culpa aqui, eu acho que um pouco, no meu caso, eu acho que acontece um pouco isso, porque o meu cargo lá na prefeitura é de nível médio, né? Não é de nível superior. Não sei se eu acho que o do Marcão também, né? É nível médio, né? Também, também. Então, de uma certa forma, eu também me sinto um pouco assim, subaproveitado, pelo menos no meu enquadramento funcional. Pode ser, vamos ver, vamos torcer porque no futuro eu ocupe um cargo também de nível superior, né? Abandone o meu atual enquadramento funcional para alçar novos voos aí. Mas acho que é isso, né? Acho que fuga de cérebros é um problema complicado aí para o Brasil, tanto quanto o problema da segurança. E essa proposta de criar uma carreira de pesquisador, um amigo meu que me falou que achava interessante, né? Ele é até militar, né? É, que achava uma proposta interessante que se fosse criada uma carreira de Estado para o pesquisador, para que ele pudesse exercer a sua pesquisa, né, sem ficar ali só, não, a bolsa vai acabar, então a pesquisa morre. Aí, ou então ele vai continuar a pesquisa em outro país central, né, ou na Europa ou nos Estados Unidos. Acho que é basicamente isso que eu queria dizer mesmo. Deixa eu parar de compartilhar aqui. É bizarro como o nosso estado é pouco planejador, né? É fraco, assim, né? Quando a galera fala que o Brasil tem muito estado, quem dera, né? É um otimismo muito grande, né? Que essa É, galera a tem. questão, Seja a de questão direita ou de de esquerda. a questão Seja... de ter estado ou mais ou menos assim é porque assim é como eu disse, você quer um estado. Muitas pessoas, tanto principalmente, digamos assim, às vezes uma pessoa até no meio nacionalista mesmo, né?
Muitas pessoas, às vezes, pensam no Estado muito no sentido, não, o Estado tem que assumir responsabilidade sobre isso, o Estado tem que assumir responsabilidade sobre aquilo. Você pensa numa espécie de Estado dono de tudo, né? E não na ideia de um Estado planejador, um Estado coordenador. O Tipo Estado assim, empreendedor. exato, assim, não é nem tanto a questão de. Também, não deixa de ser, até porque a questão de pesquisa e desenvolvimento é uma função empreendedora do Estado. Sim, óbvio. Agora, o que eu falo assim, é questão de você planejar, de você coordenar. Tipo assim, você não precisa assumir diretamente a responsabilidade sobre aquilo. Até porque tem muitas funções que o Estado não tem competência, por definição, em assumir diretamente. Mas pode muito bem coordenar esses agentes privados, né, a cooperar de forma cooperativa ou até mesmo de forma impositiva, a agirem em função, em prol do interesse do Estado, interesse público num curto, médio e longo prazo, Porque a principalmente. China faz muito bem, os Estados Unidos faz muito bem, o Irã faz muito bem, a Bielorrússia faz muito bem. Tem alguns estados que você percebe que existe essa coordenação de organização, de empreendedorismo. O Estado assume áreas que faz ser algo criativo, E algo criativo. um outro aspecto também aqui no que assim, é problemático aqui no Brasil, tanto na área de ciência como na área de educação, e aí eu costumo abarcar as duas, porque as duas áreas elas atuam aqui no Brasil com um certo grau de sinergia, né? É a descontinuidade e digamos assim, a forma de construção de políticas públicas na área, que ainda é uma forma muito rudimentar, né? Não, não se tem uma visão ainda de uma política de Estado, né? Ainda se foca muito na questão, é a política do meu governo, é do meu governo que está se fazendo isso, e aí quando acaba aquele governo e entra um novo, não se busca, a ideia olha, vamos acabar com isso, vamos construir algo novo, do zero aqui. Vou pegar um exemplo bem simples, e fora a questão de que às vezes não há uma preocupação em se monitorar, em se ter um controle daquilo, né? De verificar se realmente isso está dando resultado. Vou pegar um exemplo bem prático disso dos dois lados do espectro político, né? Por exemplo, Ciências Sem Fronteiras do governo Dilma. A ideia era maravilhosa. A ideia era mandar gente para o exterior, né, para diversas universidades lá fora, para que elas pudessem fazer pesquisa, de certa forma, fazer pesquisa lá fora, poder trazer isso, tentar trazer isso para desenvolver algo aqui no Brasil, né? Trazer essa experiência lá de fora para desenvolver algo lá aqui no Brasil. Na verdade que virou um grande programa aí de mochilão, né, para muita gente, né? O pessoal ia para a universidade, mas passava boa parte do tempo turistando, né? Quem ia, por exemplo, para a Europa, quem ia para, sei lá, para a França, para a Alemanha, para a Hungria ou para a Inglaterra, acabava boa parte do tempo aproveitando para fazer mochilão para a Europa, pela Europa inteira. Ou então, quando ia para os Estados Unidos, o cara ia lá, ia para, sei lá, Nova York, ou alguma universidade aí no meio do país, e aproveitavam para turistar, né, em diversos lugares, ia para Los Angeles, Las Vegas, visitava o Grand Canyon, ia para Disney, enfim. Fazia de tudo, e às vezes fazia de tudo, inclusive estudar. Então, assim, acabava que no final das contas era um programa de mochilão bancado aí com dinheiro público. E no final das contas, pouco se monitorou, né? Tipo assim, não, o que esses caras estão trazendo para cá? Se, tipo assim, eles estão trazendo alguma pesquisa mesmo, se eles estão. Se com a bolsa que eles recebem, eles conseguem fazer acontecer e tal, conseguem trazer alguma coisa boa para cá. Pouco se monitorou a respeito, isso se é que se monitorou alguma coisa, no final o programa foi descontinuado, né? Tipo assim, o ideal que deveria se fazer era monitorar, fazer uma filtragem
né, uma real filtragem das pessoas que deveriam ir, né, pessoas que realmente não teriam condições de bancar, de participar de um programa desse, se não fossem bancadas, né, pelo governo, né? Mas no final não se fez isso, né? Conheço muita gente aí com muita grana aí que entrou nesse programa de bolsas aí do governo federal, que era o Ciências Sem Fronteiras na época do governo Dilma. E, por sua vez, aí teve no governo Bolsonaro aí o tal programa das escolas cívico-militares, né? Eu sei que não tem quase nada, tem praticamente nada a ver com pesquisa científica. Mas aqui eu estou mostrando para ilustrar como é que se constrói, ou como não se deveria construir políticas públicas, Olha, eu né? acho que tem a ver também, não tem a ver, obviamente, com o que a gente estava falando de universidade, mas tem a ver com o assunto macroeducação Sim, como um todo. sim. Então, é, quando você tem essa troca, né, de governo aí, é o que acontece, né? Ficaram várias prefeituras com o governos estaduais com esse programa, levou um Uhum. tempão, e Vão ter que, agora vão ter que algumas assumir tudo vão sozinho. ou Vão ter que ou descontinuar, ou descontinuar. descontinuar. A grande questão, né, que, por exemplo, o programa das escolas cívico-militares, né, ele foi, vamos ter que admitir aqui, foi implementado de orelhada, né? Não foi tipo assim algo, não foi algo assim a ideia era o quê? Era vender a ideia da escola cívico-militar como uma espécie tipo assim de solução para todos os problemas da educação brasileira, o que não é verdade, né? Nem tipo assim a escola cívico-militar, eu não estou dizendo que eu sou contra. É o CIEP da direita. Eu não sou contra. O famoso brizolão, né? Daí. O pessoal aí tem uns amigos meus cariocas aí que chamam isso de brizolão, né? Ou cariocas ou que vivem na Baixada. Uma coisa muito interessante, né? É que a grande questão, né, que está aí é que, tipo assim, não sou contra escolas cívico-militares, estou deixando isso bem claro, né? Mas é uma questão que se aplica a um contexto específico, né? Tipo, olha, vamos testar essa iniciativa, sei lá, em bairros de alto risco social, escolas que têm graves problemas de disciplina, né? De violência, né? Contra professores, contra funcionários, enfim. E aí, o que que acontece, né? E aí, vamos comparar e vamos avaliar e, se for o caso, lá na frente a gente continua ou descontinua, né? Só que foi implementado meio que de orelhada, né? Com aquela ideia, aquela justificativa, até uma justificativa ideológica e tudo mais. E aí vem uma outra administração, né, que é a prioristicamente contra isso, né? Já, tipo assim, quem viu o governo Lula aí, as propostas do governo Lula sabia que isso ia ser descontinuado e foi descontinuado, né? E simplesmente, não, vamos acabar, as escolas vão, tipo assim, quem quiser continuar, que continue por sua conta e risco, mas se não for por sua conta e risco, vai acabar. E acabou, né? Então, esse é um problema grave aqui no Brasil, porque, assim, muitas das políticas, do que se fala de políticas públicas é feito dessa forma. É orelhada mesmo, é aquela coisa, vamos fazer, não vamos, tipo assim, porque é bom, eu acho que vai dar certo, eu penso que é assim, tipo, ninguém testa, ninguém, tipo assim, monitora, ninguém compara, né? E por que que eu falo que, assim, a escola cívico-militar, ou escola militarizada, né, ela não pode ser vendida como, digamos, a solução para todos os problemas para a educação brasileira? Porque, por exemplo, as escolas técnicas, elas entregam os mesmos resultados das escolas militarizadas a um custo bem menor. E aí, vamos investir em escolas técnicas? Tudo bem, também e olha que eu sou funcionário de uma escola técnica. E eu digo, é algo que se aplica a um contexto específico, né? A um nicho específico, né? Também não é para todo mundo, né? Então, assim, a gente tem que saber como construir essas políticas públicas e saber
como monitorar e controlar essas políticas públicas, né? E aí vou dar a sequência aqui e passar a palavra. Miguel, quer fazer algum comentário? Desculpa aí, eu estava colocando um negócio aqui no fogo. Não, sem problema. Não, então, sobre os meus 15 centavos acerca de desenvolvimento, ciência, tecnologia, educação, é aquele jargão, né? Se fala há décadas. Nós vamos resolver o problema do Brasil com a educação. O Brasil precisa melhorar a segurança pública. O Brasil precisa melhorar a questão da educação. É uma coisa que se repete a cada 4 anos e nada muda a cada 4 anos. Então, percebemos que o nosso país ainda existe quando se trata de política de Estado mesmo, né, de continuidade. Então, é um problema, inclusive, da própria democracia, né? Se torna mais complicado fazer políticas de Estado quando você tem, a cada 4 anos, uma mudança de governos, e quando não há uma mudança de governos, há uma continuidade, só que uma hora acaba, né? Uma hora acaba, e esse é o problema. Muitos vão dizer que é a solução, muitos vão dizer que é um problema, e aí a gente teria que entrar aqui num debate filosófico, político muito grande, que eu não quero me alongar, mas o fato é que existem os pontos da democracia, Tá. mas, seja o país não democrático ou não, é necessário políticas de Estado para que as coisas funcionem, minimamente, minimamente. E se há um setor que precisa haver continuidade, é a educação, porque através da educação resolveremos problemas gravíssimos que nós temos no nosso país. A curto prazo, igual eu falei no primeiro, no segundo bloco, precisamos resolver os problemas do dia de hoje, para até mesmo ter tranquilidade para fazer a política de Estado. Então precisa criar um ciclo, já que a gente temos a democracia, né, como regime vigente, nós precisamos criar um ciclo virtuoso, um bom ciclo virtuoso de políticas públicas, tentar emplacar alguns governos com pelo menos uma linha dorsal razoavelmente parecida, criar mecanismos que, quando não há essa espinha dorsal ideológica, econômica, cultural, ainda se siga, para que a gente possa investir em setores como ciência e tecnologia, que vão nos trazer frutos muito grandes. O Brasil, se não tivesse investido em ciência e tecnologia e não tivesse a Embrapa, né, como empresa pública de pesquisa e desenvolvimento, nós não poderíamos estar hoje ganhando tantas divisas na agropecuária, né, com soja, conseguimos fazer aí o trigo tropical, estamos chegando na autossuficiência do trigo tropical, só que isso precisa haver uma extensão para setores ainda mais complexos. Ah, mas a soja brasileira da Embrapa, ela tem 4 vezes mais tecnologia do que muito smartphone. Que alguns agropecuaristas e fãs da Embrapa falam isso. Não sou contra o agro, não sou contra a Embrapa. O ponto é o seguinte: você não tem como você falar que um grão de soja é mais tecnológico do que um smartphone. Tá? E aí, vamos pegar aqui a questão da Coreia do Sul e Samsung e casos aí de ciência sem fronteiras, né? Cara, o Brasil, ele tentou, assim, de alguma forma, fazer algumas coisas da Coreia do Sul e errou miseravelmente em todas, né? Algumas foram mais assertivas, outras menos. A política dos campeões nacionais, que é uma política notadamente conhecida na Coreia do Sul, por causa das empresas que foram privilegiadas para se tornarem mundiais, e aqui no Brasil tentou-se fazer isso, conseguiu, só que não de maneira muito inteligente, porque, por exemplo, igual o Marcos já citou em alguns outros blocos, em outras conversas, na verdade, você privilegiar o setor alimentício, o setor de proteínas, não é algo muito tecnológico, até mesmo quando a gente compara com, por exemplo, uma Odebrecht da vida. Em outros episódios, conversando com outras pessoas, inclusive, já falei, né? A Odebrecht estava se tornando uma empresa que estava saindo, inclusive, do setor de construção, já estava no setor de defesa. Então, se a gente tinha alguma chance, né, por exemplo, de fazer uma empresa de tecnologia, ela ia vir de uma empresa mais ou menos do nível da Odebrecht. E a Samsung, né, era
uma empresa de pescados. Então, é tudo estágio, é necessário estágio, né, etapas a serem seguidas, avanços de capitalismo. Né? Primeiro, ok, estamos aqui agora no setor agro, mas precisamos dar um passo à frente, é isso que eu quero dizer com tudo isso daqui. E a questão do Ciências Sem Fronteiras é que a Coreia do Sul fez acertadamente mandar muitos dos seus alunos, né, pesquisadores, para fora, para que eles pudessem aprender, mas já cobrando metas que eles pudessem voltar e eles teriam que trazer resultado. Então, fazer um mochilão na Europa não adianta de nada. Não adianta de nada. Ah, foi muito legal. Fui lá em Londres, tirei lá a foto no Big Ben, fui em Paris, tirei a foto com a torre, só que, peraí, nós precisamos de metas, precisamos de um Estado planejador que cobre metas com contrapartidas. Então, o Lula, quando ele vai lá e faz o plano do carro popular e tal, pera, amigo, isso não é solução que vai transformar o Brasil, isso você está dando incentivo fiscal para montadora estrangeira. Você precisa fazer a nossa, você precisa ver a questão da trola, você precisa fazer uma nova, nesse sentido, e vai partir do Estado, porque essas políticas surgiram a partir do Estado. O iPhone, os carros, tudo isso aí veio do Estado. O Luiz tem um artigo muito bom no Brasil Grande que fala sobre o DARPA, que é um departamento de Estado norte-americano de pesquisa e desenvolvimento de indústria bélica, e a indústria bélica, estou aqui do lado de um micro-ondas, né? Surgiu o micro-ondas, surgiu o celular, surgiu a internet, e um monte de outras coisas que nós utilizamos, inclusive agora, né? Nessa conversa aqui. Mas o papo está muito bom, mas teremos que finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, deixa um comentário, confere os links aí na descrição. Um abraço para o Marcos, um abraço para o Luiz e até a próxima. Boa noite. Boa noite. Boa noite.